Olá, amigos e visitantes, sejam bem-vindos. José Francisco mais uma vez aqui no canal e hoje eu trago um vídeo muito interessante para você que está iniciando aí no segmento de conserto das lavadoras. Não apenas para você, mas de repente até para muitos técnicos experientes aí do mercado. Eu falei na videoaula sobre a válvula de entrada de água. Essas peças aqui, ó. Aqui eu tenho uma da Electrolux de 3 vias e uma da Brastemp de 2 vias. Eu falei no vídeo sobre elas que eu iria fazer um vídeo mostrando como que elas funcionam na prática, né? E o que acontece muitas vezes da válvula estar boa e não entra água. Isso, para quem está iniciando aí no segmento do conserto das lavadoras, é muito interessante saber como realmente funciona uma válvula para que você entenda por que não entra água. Acontece muitos casos de a cliente reclamar de que a máquina não entra água. E quando você vai visitar a cliente, o que você encontra? Você encontra uma válvula onde a bobina está perfeita, onde tem tensão da rede elétrica entrando na bobina, na válvula, né, melhor dizendo, e também tem água entrando na lavadora. No caso aqui, ó, entrando água aqui. No entanto, a água não sai do lado de cá. E quando sai, sai muito pouquinho. Às vezes fica horas para encher a lavadora, né? E muitas vezes o técnico não entende por que isso acontece. Então eu vou falar exatamente desse problema. Portanto, você que é iniciante, observe esses detalhes que eu vou falar aqui agora sobre esse problema e já assina o canal aí, dá um like aí para ajudar o canal, porque vai ser muito interessante esse vídeo. Só que antes de falar do problema propriamente dito, eu preciso falar um pouco sobre eletricidade. Isso mesmo, eletricidade, para que a gente entenda o que de fato acontece com as válvulas que elas não entram água. Bom, para começar, sem mais delonga, todo mundo conhece um ímã, que é isso aqui, ó. Estou com 2 nas mãos, são 2 ímãs. Todos nós sabemos que o ímã, se a gente encostar um no outro, nós temos 2 possibilidades. Uma seria de se juntar os dois, e a outra, se eu virar ele contrário, não consegue, ó, juntar. Tá vendo aí, ó? Eles se repelem. Você que é aluno, você que é meu aluno, na verdade, né, aí que está fazendo o meu curso, que eu acabei de lançar, curso das lavadoras, você sabia disso? Aliás, a propósito, se você quer realmente ser o técnico de excelência aí da sua cidade no conserto das lavadoras, eu tenho aí, eu vou deixar o link aí, o link do curso Aprenda a consertar lavadora profissionalmente. É o meu curso das lavadoras, onde eu falo de muita coisa que normalmente não se falam nos cursos, né, de lavadoras. Esse exemplo, esse vídeo, por exemplo, sobre esse problema aqui, é um deles. E para falar deles, é por isso que eu trouxe aqui os 2 ímãs. Olha só, assim não encosta. Se eu encostar aqui, soltar, ele volta. Por que isso acontece? Porque aqui eu tenho a polarização do mesmo campo, ou seja, esse aqui, ó, se ele for campo norte e esse também for norte, 2 campos iguais, eles se repelem. Você não consegue juntar um com o outro. Agora, se eu virar o ímã aqui, ó, aí eu vou ter campo norte de um lado e campo sul do outro. Aí ele se atrai. Deixa eu virar ele aqui, que deu no lugar errado. Deixa eu virar assim que é mais fácil. Olha só. Aqui também ele está repelindo, tá vendo? Eu não consigo
encostar um no outro, a menos que eu vá ali com, olha só, com muita dificuldade, ó, encostei. Mas se eu soltar, ele pula longe, porque está norte com norte ou sul com sul. Agora, se eu virar o outro lado aqui igual eu virei, aí, ó, colou um no outro. Norte com sul, ele se atrai. Norte-norte, ele se repele. Sul com sul, também ele se repele, né? Então, o que acontece com as válvulas? Aqui, eu já desmontei aqui uma de 3 vias, tirei aqui, na verdade, a bobina, tirei uma das bobinas, para me mostrar para você como que funciona. Aqui, o que que acontece? Vou tirar aqui, ó. Vou tirar aqui, ó. Olha só. Tirei. Aqui eu tenho uma membranazinha. Deixa eu tirar aqui. Aqui eu tenho esse tubinho aqui dentro. E tenho aqui a membranazinha, que é por onde vai passar a água. Vou voltar a membrana aqui, ó. Vou colocar ela aqui dentro. Vou deixar ela aqui para que a gente comece aí a análise, para que se entenda o que que acontece, que a válvula, ela deixa passar a água e muitas vezes ela não deixa passar a água. Bom, como eu falei do ímã, eu mostrei o ímã lá para você, olha só, isso aqui é um tubinho metálico, isso aqui é como se fosse um ímã. Na verdade, ele é um ímã. Ele é uma espécie de ímã. Quando circular corrente elétrica lá na bobina, vai acontecer um efeito aqui nesse tubinho metálico, e é disso que eu vou falar. Então, vamos lá. Eu peguei uma válvula, aqui, ó, até tirei dessa aqui também, ó, dessa de 3 vias, eu tirei uma das válvulas, e eu abri ela, eu quebrei ela, na verdade, para mostrar para você, aluno, que olha só, o que tem aqui dentro da bobina. É um fio enrolado. É um fio bem fininho enrolado. Enrolado sobre isso aqui. O que acontece? Esse fio, ele é fino de acordo, e a quantidade de voltas, né, que tem aqui enrolado, é de acordo com a tensão aí da sua rede elétrica. Se for 220, que é o caso dessa bobina, essa aqui é uma bobina 220, você vai ter uma quantidade de fios enrolados. E, obviamente, também a espessura, né? Tem a espessura adequada. Se na sua região é 110 ou 127, aí é outra quantidade de fio que é enrolado. É uma quantidade menor. Seria, na prática, praticamente a metade do que é enrolado para 220. Então, o que acontece? Quando a tensão elétrica chega aqui, ó, nesses terminais, circula uma corrente pela bobina. E quando circula uma corrente pela bobina, ela cria um campo magnético. O mesmo campo magnético que tem o ímã. O ímã, isso aqui é um campo magnético natural. Não foi fabricado, ele é natural, até porque é uma peça física, né? Então, aqui acontece a mesma coisa. Quando circula a corrente pela bobina, aí sim, cria um campo magnético em função da corrente que está circulando pela bobina. E aí, vamos dizer que esse campo magnético, ele tenha uma polaridade que será diferente da polaridade desse tubinho. Ou seja, se for norte e sul, o que vai acontecer com o tubinho? Ele vai se atrair. Mas se for norte e norte ou sul e sul, o tubinho ele vai estar aqui dentro. Se for norte e norte, como ele repele campos de mesmo potencial, ele vai subir. Quando acabar a energia que tem aqui na bobina, acaba o campo e, obviamente, o tubinho vai descer. Ok? É assim que funciona. Simples assim, desse jeitinho que funciona. Agora, vamos entender o que que faz o tubinho descer. O tubinho, ele fica aqui dentro, ó. Aqui está, aqui seria a válvula, olha só, aqui seria a válvula, ela é montada aqui, ó. Ela é exatamente assim, igual tá aqui, ó.
Exatamente. Então ela sai daqui. Olha só, a bobina, ela está aqui, ela está nessa ponta aqui, e nessa ponta aqui, ó, eu vou ter o meu tubinho. Olha só, o tubinho tá lá dentro, ó. Então, se a bobina vai aqui dentro, obviamente, o tubinho está dentro da bobina. Se o tubinho tem uma polaridade e o campo que vai ser gerado aqui, a hora que circular a energia, tem a mesma polaridade, eles se repelem, como eu mostrei aqui nos ímãs. Campos de mesma polaridade, eles se repelem. E o que acontece? Vai empurrar o tubinho para cima. Empurrando o tubinho para cima, vai liberar aqui a entrada da água. E agora nós vamos para lá. O que acontece? Aqui, ó, deixa eu tirar aqui, para que você veja. Aqui dentro tem uma molinha. Deixa eu até tirar ela aqui. Olha só. Aqui tem uma molinha, ó. Não sei se dá para ver aí. Essa molinha, dá uma olhada aqui, Gabriel. Vamos ver se a gente consegue focar aqui a molinha. Ok? Aqui está a molinha. Essa molinha vai aqui dentro, ó. Vou encaixar aqui para que você veja, ó. Ela vai aqui dentro. Ok? Agora vem o tubinho. O tubinho fica lá dentro. Então, com a lavadora desligada, sem estar aí no processo de entrada de água, melhor dizendo, ela pode até estar ligada, mas ela tem que estar aí em outro processo, seja de lavagem, centrifugação, enfim. Não terá aí energia elétrica na bobina. E se não tem energia elétrica na bobina, não tem campo magnético. Portanto, esse tubinho aqui, ó, ele fica o tempo todo, olha só, pressionado para baixo pela mola que está lá dentro, ok? Ele fica sempre nessa posição. Então agora, vamos aqui para a válvula propriamente dita. Olha só, eu tenho aqui essa espécie de membrana, olha aqui, ó, essa membraninha aqui, ela fica aqui dentro, olha só, a água entra aqui, ó, nesse orifício, né? A entrada de água da válvula. Eu não sei se dá para mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ali, ó, não sei se dá para ver, tem um orifício. Dá para ver aí? Tem um orifíciozinho aí, ó, onde sai a água. E a hora que a água sai aí, o que acontece? Se essa membrana tiver aqui dentro, a própria pressão da água vai puxar essa membrana para cima e a água vai sair aqui em cima. E aí, ó, lá, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui está onde sai a água. Essa pontinha aqui é onde sai. Aqui entra e aqui sai. Se essa membrana estiver para cima, a água vai entrar aqui no orifício já de saída. Não sei se está dando para ver. Ok? Nesse orifício. Aí a água vai sair e vai cair dentro da lavadora. É assim que funciona. E aí, o que acontece? Essa membrana aqui, eu vou colocar ela aqui, ó. E o que acontece? Agora eu vou colocar o tubinho. Esse tubinho aqui com essa peça, que é de plástico, ele é rosqueado. Deixa eu rosquear aqui para que você veja. Olha só. Vai aqui, ó, em cima e vai rosqueado. Deixa eu tentar rosquear ele aqui para que você realmente entenda aí o funcionamento. Olha só. Nessa condição, aquele tubinho está sendo pressionado pela mola e, obviamente, ele pressiona aquela membrana que fica lá dentro, fechando a passagem da água. Quando circula corrente elétrica, colocar a bobina aqui só para que você veja, quando circula corrente elétrica pela bobina, vai criar um campo magnético. Esse campo magnético é contrário ao campo lá do tubinho
que vai empurrar o tubinho para cima e, obviamente, a água vai também pressionar aquela membrana para cima, porque ela já está livre, a água vai entrar aqui e vai sair do outro lado. Simples assim o funcionamento. Então, parece algo extraordinário, mas de fato não é. Agora, é interessante você... Deixa eu tirar aqui dessa aqui. Essa aqui é uma Brastemp. Isso aqui é uma Brastemp. Deixa eu tirar aqui os dois para que você veja. Ok, tá aqui. Na verdade, até a Electrolux eu acabei colocando de forma errada. É assim, ó. Ele fica nessa condição aqui. A membrana. Olha só. A outra é a mesma coisa, não muda nada. Todas as válvulas são assim, ó. Aqui está a entrada de água. Aqui está a saída. A água, ela sai ali, ó, num orifício ali, ó. A membrana vai estar para cima, porque ela estando, a bobina estando alimentado, aquele tubinho subiu, a membrana fica livre, a água empurra essa membrana para cima, ela sai aqui a água, e aí entra aqui no... Deixa eu ver aqui. Essa aqui ela entra aqui. Ah, exatamente. Essa aqui, ó, ela entra aqui, ela sai aqui a água, e já do lado aí já tem a entrada para sair lá para dentro da lavadora. É o mesmo processo, olha só. A mesma, tá vendo? Ó? Às vezes a membrana muda um pouquinho, né, o formato, a forma física de cada fabricante, mas eu tenho aqui, ó, o mesmo tubinho, olha só, o mesmo tubinho que tem lá na outra da Electrolux, e eu tenho também eu tenho aqui dentro a molinha que vai manter aquele tubinho sempre para baixo quando a válvula não estiver sendo alimentada. Vou tirar aqui a molinha para que você veja. Deitar aqui com jeitinho, porque às vezes ela pula longe a danada. Olha só, saiu aqui, ó. A mesma molinha. Tá vendo aí, ó? Ok? Olha só. Essa molinha que vai aqui dentro, que fica pressionando aquele tubinho o tempo todo. A hora que chega a corrente elétrica na bobina, o campo magnético, que é contrário ao campo do tubinho, vai subir o tubinho para cima e, obviamente, liberar aí a passagem da água. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, assina o canal, dá um joinha para ajudar o canal. O meu objetivo aqui é estar sempre postando vídeo aí para estar ajudando aí o pessoal que está entrando para esse segmento, que tem algumas dificuldades, né? Me ajuda aí com like no canal, assinando o canal, compartilhando aí com amigos, com parentes, enfim, né? Agora, tem outro problema que acontece muito com as lavadoras. É muito normal, muito comum, melhor dizendo, chegar na casa da cliente e ela dizer: a lavadora está transbordando. E muitas vezes não tem relação com, por exemplo, o pressostato ou alguma coisa que envolva o pressostato. Às vezes o problema está na válvula de entrada de água. E o que normalmente eu faço quando isso acontece? A primeira coisa que eu faço é perguntar para a cliente se mesmo a lavadora transbordando, se ela faz o processo de agitação, ou seja, o processo de lavagem da roupa. E quando a cliente me diz que sim, que ela está lavando normal, porém ela não para de entrar água, pode ser outros problemas, inclusive na parte elétrica, né? De alimentação da bobina. Pode ser sim. Às vezes você tem lá um problema em que está passando a tensão que alimenta a bobina, está passando constante, ela não cessa em momento algum, aí esses casos seria problema elétrico, né? Mas numa situação em que o problema é a válvula, o que se tem que se fazer? Primeira coisa, você liga a lavadora, põe ela para entrar água,
E aí você vai lá na tomada e desliga ela da tomada. Se ela continuar entrando água, é porque o problema está aqui, ó, na válvula. E é um problema muito simples, pessoal. O que acontece? Normalmente, acontece o seguinte. Às vezes, esse tubinho aqui, ó, às vezes esse tubinho, ele entra sujeira aqui dentro, aqui, ó. Ele entra sujeira aqui, ó, onde vai o tubinho, e essa sujeira, ela prende o tubinho lá dentro, ó. Ele fica sempre preso lá em cima. E aí, nesse caso, a válvula fica sempre aberta. Essa membrana que tem aqui, ó, ela fica sempre para cima. E aí, obviamente, vai ficar entrando água o tempo todo. Isso seria um dos casos que acontece muito, né? Acontece bastante isso de você chegar na cliente e se deparar aí com esse tipo de problema, né? Então, o que é a solução? Trocar a válvula de entrada de água. Simples assim. Olha só para exemplificar o que eu falei, olha só, aqui, ó, eu tô com o tubinho aqui, ó, e a mola tá pressionando ele para cima, que no caso ele seria para baixo, né? Eu não vou poder colocar para baixo, senão o tubinho vai cair, né? Mas na condição da lavadora estar em outra função que não seja de entrada de água, o tubinho fica exatamente assim, né? Fechado. Olha só, eu vou apertar ele aqui, ó. Olha só, apertei. Segurei, se eu soltar, ele volta sozinho. Por quê? Porque a mola pressionou ele para cima. E se entrar alguma sujeira aqui e prender esse cara aqui, ó, deixar ele preso, aí sim, a válvula fica aberta e, obviamente, vai aí ficar entrando água por todo o tempo, né? Há casos em que a cliente, ela tem que, muitas vezes, fechar a torneira para evitar que a água fique transbordando. Às vezes, acontece casos em que a água realmente fica entrando bastante. E tem casos que a lavadora fica pingando água. Ela fica pouquinho, pingando ali o tempo todo. Mas aí imagine uma água pingando aí a noite inteira, o dia inteiro. Obviamente, vai encher a lavadora de novo, né? É assim que funciona. Mesmo a lavadora estando ligada ou não, a água vai estar passando. Então, você que está vendo esse vídeo aí, que está nesse segmento de conserto de lavadoras, se inscreve no canal, dá um like para ajudar o canal. E eu tenho lá, eu vou deixar aí na descrição o meu curso, onde eu falo de detalhes de todos os periféricos, de como funciona cada periférico, não só a parte mecânica, como eu falei aqui, mas também a parte eletrônica, a parte elétrica, melhor dizendo, né? Que aqui eu estou falando da parte elétrica. Como que realmente funciona para que você seja o técnico de excelência aí da sua cidade, ok? Outra coisa, além desse vídeo hoje que eu estou fazendo, num outro vídeo eu vou falar do TRIAC. O TRIAC é o cara que leva tensão elétrica para a válvula de entrada de água, para a bomba de drenagem, para o motor, né? Enfim, para a trava da tampa, nos casos das lavadoras que tem trava de tampa. Todos esses periféricos são alimentados com uma tensão e essa tensão passa por um TRIAC, um componente eletrônico que é muito importante na placa das lavadoras. E se você tem curiosidade de saber como funciona esse componente, o que ele faz, como que ele funciona de fato para estar alimentando os periféricos, fique atento, assina o canal, compartilha com seus amigos, marca o joinha aí para ajudar o canal e fique atento que eu vou estar em breve relatando aí sobre esse problema e mostrando como que funciona o TRIAC, né? Eu vou estar mostrando lá como que funciona, como que você testa o TRIAC. Olha só que coisa bacana. Imagina que você pegou uma lavadora que não entra água e que de repente não tem tensão aqui
A fiação não está arrebentada, portanto o problema está onde? Está lá na placa de potência. E pode ser o triac? Pode. Ele pode estar com defeito. Já imaginou você poder tirar essa placa, tirar o triac fora, testar ele e ver que realmente ele está com defeito, colocar ele no lugar e a lavadora funcionar? Será maravilha para você que está aí iniciando no segmento do conserto das lavadoras, né? Por enquanto é só, um abraço e até a próxima.